Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, é um sujeito que enfrenta muitas lutas, né? O estranho é que ele tenha de enfrentar algumas lutas dentro do próprio governo. Silvio Almeida, quando olhamos para o primeiro escalão do governo Lula, é estranho observar que é uma luta solitária. Ele tem o apoio de diversas entidades, organizações, pessoas, mas no governo tem sido uma luta quase solitária para que seja reinstalada a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos. Mortos pela ditadura e aqueles que são considerados desaparecidos, é óbvio que a maior parte também foi morta. Você pode ter casos de quem conseguiu uma nova identidade e dela nunca mais abriu mão, dentro ou fora do país. Mas é óbvio que a maioria dos desaparecidos, dos que estão na lista dos desaparecidos, essa maioria é constituída de gente que também foi morta pela ditadura militar. E essa comissão, que não deve ser confundida com a Comissão da Verdade, que tinha outros objetivos, esclarecimentos mais amplos sobre diversos acontecimentos ocorridos durante a ditadura e provocados pela ditadura. A comissão sobre mortos e desaparecidos políticos, ela é temática, ela é específica. Mas, ao mesmo tempo, ela abre a possibilidade de uma investigação que leve a descobertas históricas, revelações históricas, reparações históricas. Não há conflito entre a comissão e a anistia de 1979. Não há incompatibilidade. Embora, quando o tema, no mês passado, quando o tema foi discutido no Congresso, a Luiz Erundina, por exemplo, criticou a lei da anistia. Mas não é esse o objeto da comissão. Não é revogá-la e reivindicar punições, mas é trazer à tona a verdade sobre pessoas que foram assassinadas ou que desapareceram. Pois bem, essa comissão, ela se arrastou até o final de 22. E em um dos últimos atos de seu governo, Bolsonaro encerrou a comissão. Ela foi encerrada. Portanto, trata-se de uma reabertura, de uma reinstalação. E havia, claro, a expectativa de que isso ocorreria rapidamente. Até porque também isso estava nos assuntos da campanha de 2022. E todos os sinais do Lula, depois eleito, todos os sinais eram de reestabelecimento, de reinauguração da comissão. Pois bem, a comissão foi, inclusive, restabelecida informalmente, ou seja, olha, será assim, assado e tal, por conta da ação do Ministério dos Direitos Humanos. E o Silvio Almeida
foi trabalhando, adiantando todo o processo, absolutamente confiante de que a autorização oficial viria. E aí ele já estaria com a comissão preparada para começar a trabalhar. Não haveria perda de tempo com tramitações burocráticas. E a autorização não vem. A autorização não vem. Onde parou? Na Casa Civil. No Rui Costa. Em certo momento, o Rui Costa solicitou a posição do Ministério da Justiça. Absolutamente desnecessária. A anuência do Ministério da Justiça para a instalação da comissão. Absolutamente desnecessária do ponto de vista legal. Mas ele pediu. O ministro da Justiça, então, era o Flávio Dino, que imediatamente apoiou o restabelecimento da comissão. Rui Costa queria o aval do Ministério da Justiça? Pois bem, o então ministro da Justiça deu o aval. Bom, se depender de mim, reinstalem amanhã. Aqui está tudo bem, nenhum impedimento, nenhum porém, nenhum óbice. O que aconteceu? Nada. Silvio Almeida esperou. E, claro, as pessoas que estão pressionando para que a comissão seja reinstalada, familiares de gente que foi assassinada pelo Estado brasileiro. Essas pessoas começaram a fazer barulho. Cadê? Cadê a autorização? Ô Lula, cadê a autorização? Ô Lula, cadê a autorização? E aí, parte da imprensa quis ouvir o Silvio Almeida. E ele disse: restabelecer a comissão, do meu ponto de vista, é uma exigência legal. O meu ministério tem de restabelecer essa comissão. Mas o ministério não é o governo. É preciso que o chefe do governo, o presidente da República, e aí nem como chefe de Estado apenas, mas como chefe de governo, chefe dos ministros, autorize. Onde está? O Silvio Almeida apenas defendeu o restabelecimento e disse que se sente obrigado a reinstalar a comissão. Não atacou ninguém, não criticou, mas disse que está apenas cumprindo um dever legal. Onde está? Está com Rui Costa. Silvio Almeida não disse isso, mas todo mundo sabe, está com Rui Costa. O que fez Rui Costa? O Flávio Dino saiu, foi para o Supremo. Então agora eu vou perguntar ao sucessor do Flávio Dino, ao Lewandowski. Ora, não havia necessidade de solicitar uma aprovação formal do Ministério da Justiça, mas a solicitação foi feita e o então ministro Flávio Dino disse: toquem o barco, tá tudo bem, nenhum problema, nenhum impedimento. O que faz Rui Costa? Mudou o ministro, vou perguntar de novo. Lewandowski. Tá tudo bem. Pode tocar. Aqui nenhum impedimento. 2 ministros da Justiça responderam a mesma coisa. O que aconteceu é, então, nada. O que há? Será apenas uma posição pessoal do Rui Costa? É óbvio que não. Ele tem um cargo importantíssimo no governo. Mas ele não é o chefe do governo, ele não é o chefe
do gabinete de ministros é o Lula. E o Lula sabe o que está acontecendo. Então, não basta também que digam é o Rui Costa, é o Rui Costa, é o Rui Costa. Não, o Rui Costa não impediria se o Lula dissesse: meu irmão, libere isso aí. Queremos essa comissão reinstalada. Não é apenas uma questão legal ou uma promessa de campanha. É um objetivo, queremos. Mas, até aqui, nada. O pessoal do Rui Costa sugere uma certa preocupação com a reação dos quartéis. Ora, não faz muito tempo, uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, claro, ali não há citação nominal de generais, mas há uma afirmação da repórter, não negada pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, pelo Ministério da Defesa, por ninguém, uma afirmação de que a resposta dos militares, do alto comando, é nenhum problema. Até porque há hoje um esforço nas Forças Armadas, principalmente em relação à denúncia de tentativa e planejamento de um golpe de Estado, agora, de 2022 para 2023, de que a responsabilidade é pessoal dos militares envolvidos. Não houve um envolvimento institucional das forças. Se a jornalista conseguiu essa informação, imagino que ela também tenha chegado, a informação tenha chegado a Rui Costa e a Lula. Se de fato não há restrição, isso deve ter sido dito, até porque deve ter sido perguntado. Mas ainda que houvesse algum constrangimento, alguma oposição, a comissão deve ser reinstalada. Então por que não foi? Qual é o receio? E vale notar que aqui não se trata apenas de dizer fulano, beltrano foram mortos pela ditadura em circunstâncias assim, assado, até porque grande parte dessas revelações já foi feita na Comissão da Verdade. Mas é preciso que o Estado brasileiro assuma responsabilidades, porque muitos dizem: a ditadura matou, antigamente, antes da comissão, diziam 300 e poucos. E se fossem 30 os mortos, já seria indecente, canalha, cruel, ilegal. Ação de Estado acelerado. Mas depois viram, descobriram, não foram 300, foram mais de 400. Pois está na cara que não foram 300, 400. Indígenas, provavelmente foram mais de 10 mil. Favelados mortos pelo Esquadrão da Morte, que era um braço do aparelho de repressão. E mortos por uma ideia de afastamento do que viam como um problema. Internamente chamavam de limpeza. Não era limpeza.
era um sujo processo de derramamento de sangue inocente. E no caso dos indígenas, houve recentemente, finalmente, um reconhecimento oficial, na comissão de anistia, em relação ao povo Krenak. Povo do Vale do Rio Doce, povo que habitava ali às margens do Rio Doce. Rio Doce, recentemente devastado pelo que aconteceu em Mariana, em Brumadinho. Devastado. Devastação que atravessou Minas, chegou ao Espírito Santo, até a Foz. Mas muito antes disso, na década de 70, houve remoção forçada. O povo Krenak foi levado para campos de concentração. Havia jaulas, porque não eram edifícios com prisões, com cárceres, jaulas. Muitos foram torturados, mortos. Para quê? Para que aquela terra deixasse de ser deles. E é um pedido de perdão inédito referente aos casos de violações cometidos contra o povo Krenak e o povo Guarani. Também com representantes naquela área. No norte do país, hoje está claro que usaram napalm. Aviões atiraram agente laranja, napalm. E os sobreviventes não conseguiam explicar aquelas queimaduras no corpo que o mundo conhece por causa das fotografias feitas no Vietnã, porque os Estados Unidos também usaram napalm, agente laranja, contra os vietnamitas, contra povoados vietnamitas, contra crianças. Aquele crime dos Estados Unidos, ele é revisto, é vivenciado por indígenas na região norte, principalmente na região amazônica, com ataques do Estado brasileiro. Tá bom, e o que foi feito com essas terras? Passaram para o Estado? É óbvio que não, né? Passaram para amigos do poder. E geralmente empresas, grandes empresas. No Vale do Rio Doce e na região amazônica. Aconteceu coisa parecida no Tocantins, aconteceu coisa parecida no Mato Grosso. Na época, o Tocantins, ainda como Goiás. Aconteceu no Araguaia, inclusive sequestro de filhos de camponeses, mas também sequestro de filhos de indígenas. Removidos. E quando desciam do avião, onde estavam as crianças que estavam no outro avião? Naquela remoção forçada. Onde estavam as crianças? Desapareceram. Então a comissão não é oposição à lei da anistia. Isso pode ser discutido em outro momento e no Congresso. Mas não é esse o papel da comissão. O papel da comissão é esclarecer, restituir direitos, reconhecer perdas que não podem ser reparadas à altura.
porque é gente que morreu. Mas esse reconhecimento agora oficial, feito ao povo Krenak e ao povo Guarani, ele é um primeiro passo. A comissão pode ampliar isso, trazer os pormenores, onde era essa terra exatamente. E algum gaiato há de dizer, olha, em outubro de 88, lá não estavam. Lá não estavam. Olha o marco temporal. Lá não estavam. Foram arrancados pelo Estado para que a terra se tornasse propriedade de amigos do regime, de apoiadores do regime. Empresas, hein? Grandes empresas. A Vale, inclusive, e na época como empresa do Estado, como empresa do Estado brasileiro, participou ativamente dos ataques ao povo Krenak. Então qual é o medo? Por que o Rui Costa não assina logo esse papel? Não leva para o Lula assinar esse papel, já com a assinatura dele, Rui Costa, lá colocada. Por que o Lula não chama o Rui Costa e diz, isso ainda não andou? E os sindicatos, e as centrais, e a sociedade civil? Cadê o barulho? Ou deixarão o Silvio Almeida mais uma vez solitário na sua luta? E agora dentro do seu próprio quartel. Essa luta do Silvio Almeida merece mais do que o apoio, merece que as pessoas se juntem a ela, para que haja restabelecimento da dignidade que foi roubada de milhares de brasileiros. E parem com essa história de que o número está entre 400, ou os indígenas não são contabilizados. Por quê? Nós estamos falando de pessoas mortas pela ditadura. Portanto, isso inclui os indígenas. E são milhares. E os mortos? Nas favelas, na periferia do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, pelo aparelho de repressão. Não estamos falando de gente que estava em tiroteio, nem havia. De gente que estava resistindo à prisão, de uma ação formal, legal do Estado. Estamos falando de carros com chapas frias, gente apaisana que simplesmente descia e atirava. Essa comissão